E aí, pessoal? Tô aqui para começar esse tipo de diálogo como leitor, em busca de leituras. Sim, acabei de ler esse livro da Lucy Collin, A Palavra Algo, e gostaria de ler para vocês alguns dos poemas que me tocaram mais, ou que eu achei mais interessante, ou que tem algo do qual eu gostaria de falar um pouquinho. Mas sem demora, porque eu não quero me alongar. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo de, no máximo, 20 minutos. Que já vai ser bastante, né? Mas é isso. Eu espero que vocês possam dialogar comigo e me dizerem maneiras de ler, maneiras de se comunicar com o texto, de dialogar com o texto, porque é isso que eu busco, principalmente na poesia. Mas a Lucy Collin realmente escreveu um livro muito interessante. E o primeiro poema que eu gostaria de ler é um dos, acho que mais assim, claros sobre o tema, porque os poemas delas parece que o tema sempre está meio que escondido. Essa acho que é uma das questões que ela busca com os seus poemas. Ela não quer, tipo, informar, ela não quer transmitir uma mensagem no sentido de dizer o que está se passando, o que você deve pensar, ou como são as coisas. Não, ela só quer gerar dúvidas, gerar sentimentos, sensações, percepções, conotações, e a partir daí começar esse diálogo também entre leitor e poema. Então isso cria muito mistério, sim. Também cria tormentos. Não, muitas vezes você termina os poemas e se pergunta, mas e agora? Bom, agora você tem que ir atrás e ler novamente e buscar as intenções, as sensações. Isso é divertido, né? Depois que você pega o jeito, parece divertido. É para ser divertido, na verdade. Mas vamos aqui ler deveras. O poeta finge, e enquanto isso, cigarros estouram, pontes caem, as aleias claudicam, Édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. E enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Esse poema acho que ela escolheu muito bem para ser o primeiro do livro, porque, como eu disse, é um poema que o tema em si a gente sabe, está tratando dessa ideia do poeta como fingidor, que inventa ou imagina uma realidade ou modo de existir, de viver, enquanto as coisas estão caindo ao seu redor ou estão sendo criadas.
Então é isso sobre a questão do tema. Às vezes eu paro e penso, reflito. As duas outras questões que esse poema também foi bem escolhido é porque a primeira é que ele tem estrutura em termos de formato, não? Aquilo que será uma regra quase geral, apesar que tem uma outra exceção desse seu livro, da sua coleção de poemas. Então são versos com letra minúsculas e sem pontuação, quase sem nenhuma pontuação, uma ou outra. Então isso dá à autora muita liberdade de criar certas imagens, certas relações entre os versos que a gente vai ver em outro poema, que eu acho bem interessante. Mas, e nesse daqui então também tem essa questão dos advérbios e dos adjetivos que ela transformará uma outra vez em coisa, em substantivo, em algo, que acho que isso é algo que ela quis, algo que está dentro das intenções dos poemas, e que é interessante, né, como nesse caso, que as mãos cheias de súbitos, o poeta finge que as mãos cheias de súbitos, então súbitos é um adjetivo, não? As mãos, só que aqui está funcionando como um substantivo, né, se eu não estou enganado. E vai dentro dessa ideia, não, de que as coisas se não são muito o que parece, ainda mais dentro das regras que inventamos na linguagem, né? Isso nos tira também, isso ajuda a nos tirar da nossa comodidade, que essa é algo também que a poesia tenta. Mas vamos ao próximo poema que eu gostaria de ler, que chama-se Imortália. Tem vários poemas aqui tão bons. A gente poderia ficar lendo aqui o resto da tarde, ou do dia, ou da vida. Imortália. Fica tranquila, queridinha. Todos os termos foram inventados. As janelas são transcendentes. Teu endereço e tua identidade cintilam. Bilhões de linhas te alcançam. Trilhões de redes te protegem. Queridinho, os aparatos potencializam tuas reações. Podes compartilhar teus gestos através de novas pontes. Estarás em vários lugares ao mesmo tempo e em nenhum. Fica tranquilo. Os diálogos estão garantidos. Tudo é libertário. Não há hierarquias. Diluem-se os poderes. Multiplicam-se os vínculos. Mantenha a tranquilidade. Tua alma interconectiva não insultará os deuses. Se roubares algo de fogo, não te prenderão em rochedo. A ágora novíssima vai por dentro. Queridinho, queridinha, os abutres robóticos não bicam, não reavivam feridas e seguem desinteressados por teu fígado. Então ela termina aqui esse poema que trata talvez do mundo presente, não da tecnologia, não da interconectividade e tal, tudo isso, não
da multiplicidade de informação e etc. Mas ela termina de maneira mitológica esse mundo presente tecnológico. Mas o que é interessante aqui, que eu queria mostrar para vocês rapidinho, porque já estou vendo que a gente vai chegar a meia hora, mas é essa segunda parte que destaca bem, onde se diz: através de novas pontes, estarás em vários lugares ao mesmo tempo, e em nenhum fica tranquilo. Então percebe? Deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho, na segunda estrofe, em negrito. Então temos esse corte nos versos que dá esse sentido, onde em nenhum contradiz ou ao mesmo tempo fortalece a ideia anterior de ao mesmo tempo, né? Então estarás em vários lugares ao mesmo tempo e em nenhum fica tranquilo. Então fica tranquilo aí, podemos lê-lo como um verso solitário, nos dizendo para ficarmos tranquilos, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente intercala ele com os versos anteriores, a noção é completamente oposta, né? Em que em nenhum lugar a gente ficará tranquilo. Então, ela tem essa liberdade quando ela não usa pontuação e usa todas as letras minúsculas, e ela usa com os cortes que ela faz no poema. Ela tem essa liberdade de poder não intercalar os versos e tal, que é algo interessante, é algo que eu acho que é bem útil, e ela usa bastante em alguns poemas. Tá, mas e vamos pro outro. Talvez eu vou ler agora Concordância, que é um poema também bacana, que eu gostei, e depois vamos ler Lance. Concordância. Eu com aquela pregação de infinitos, resto muda e abstraída, me valho de emendas, me descativo com seu sorriso, de relance entre lençóis, o desejo que vaza em suspiros. Esse ritmo nosso entre o delírio e o serenado é cumprimento. Eu com aquela pretensão de certamente, eu com aquela pretensão de certamentes, sobrevenho vacilante e entregue, me sirvo de entre sonhos, seu gosto de súbito entre madrugadas, a pressa que ressurge em roçares, trato nosso entre, azafama e remansos, eu começante e arrebatada, rendida à praxe dessa fome, nesta mercê de um presente, na minha mão transparente, o intraduzível tem seu nome. O interessante que eu achei aqui, entre outras coisas, não, claro, é a questão do entre aqui também, nesse trato nosso entre. Trato nosso entre. A impressão que ela está tratando o próprio entre, o próprio meio, a própria palavra entre. Não, esse próprio termo. Trato nosso entre, azafama e remansos. Ao mesmo tempo ela tem esse outro verso, não, eu com aquela pretensão de certamente, que certamente aqui tem a mesma função dos súbitos, naquele primeiro poema de Veras. Então são esses tipos de jogos que ela faz com os termos que são interessantes. E vamos ao poema Lances, né?
Mas tem tanta coisa para conversar sobre esses poemas, tanta coisa super interessante, pois é daquele tipo de poema que você tem que ler uma, duas vezes, três vezes, e daí você começa a perceber as coisas, o poema começa a surgir para você de uma maneira nítida ou quase nítida através das suas sensações, através do seu sentimento, através das suas percepções. Eu gosto de ficar jogando, na verdade, quando eu leio, eu fico jogando, dado, cumprir de verbo, dado, fazendo, pulando de verso em verso, depois que eu já li uma vez o poema. Isso parece que vai criando em mim a imagem que o poema passe, ao mesmo tempo o jogo de sensações e sentimentos. Mas vamos a lances. Então, lances. Dado que nos poreja cumprir o poema, sagrar sua sorte, de verbo em chamas, dado que nos decanta mover o poema, provar sua forma, de fusão de rochas, dado que é sem doutrina, jogo de emblemas, ondulação das cortinas, que tudo a voragem do início, e os sons feitos fossem ases, estilando o amago desimpedido de um esplêndido algo. Eu escolhi esse poema porque ele reflete a questão do poema em si. Ele é um poema subjetivo, de certa maneira, não subjetivo da escritora também, autora, mas da própria relação que a autora tem com os poemas que aqui estão. Não? Então aqui desvenda muito sobre os poemas em si. E a coleção, a escolha de verbos que ela usa aqui para conotar outros verbos, e como sagrar sua sorte, que sagrar, sangrar. Você vê isso, oporeja, eu busquei no dicionário, na verdade, essa palavra. Então, porejar significa verter pelos poros, ressumar, destilar, brotar, sair. Então tem essa ideia muito bacana, não? Do poema como algo que poreja, que sai sobre todos os poros, não está ligado somente à mente, ao coração, ao estômago, à boca. Não, a linguagem é algo corporal, mas corporal e relacional sempre, não? É uma coisa de entre, não? É uma coisa entre coisas, né? E no fim termina aqui não com esse algo, poema em si, na totalidade como algo. Falei aqui que eu busquei, então, dicionário é sempre bom, né? Para vocês que gostam de ler, eu uso esse, uso outros dicionários que eu baixei aqui também, mas ler poesia sem dicionário acho que não é possível. Mas vamos aqui ao outro poema, que já estamos aqui chegando aos 20 minutos. Tá? Eu tenho o poema Alvo, que é lindíssimo também, mas eu vou acabar lendo já aqui o poema Ciclorama e logo em seguida o poema Tributo, para a gente não alongar muito essa conversa sobre poesia e sobre os poemas e esse livro da Lucy Collin, que se vocês ainda não leram, nem preciso aqui na verdade não. Esse poema também é bacana, Orçamento Sem Compromissos, que ele faz aí um percorrido pela atualidade de modo bem irônico e impressivo na escolha também dos elementos que aqui estão. É muito interessante, muito legal. E também é um dos poucos poemas, como você viu, com letras maiúsculas no início de cada frase. Mas deixa eu encontrar aqui então. Tem esse poema Corvos, que também
A última parte dele usa um pouco daquilo que a gente conversava, não? Sobre as estrofes que se intercalam e tem sentidos duplos e contrastantes. É um poema bacana também. Então, ciclorama, o que é interessante nesse ciclorama é que você pode ler ele de dois modos, e é isso que eu vou fazer. E vamos ver se vocês conseguem perceber. Eu descobri isso depois acho que de 3 leituras do poema. E foi assim, aquela surpresa repentina que vem, você fala, olha que interessante, e te traz aquele sorriso, não? Te traz aquela coisa que você espera do poema, de modo súbito, que é a surpresa, não? É aquele tapa na cara com carinho, sabe? Aquele tapa na cara com carinho. É masoquista, sim, algo masoquista pode ser o poema, ou sua leitura. Mas vamos ao ciclorama, que já tem esse título, não? Ciclorama. Então tá tudo aqui. E começa com essa palavra infinito, que no poema sempre dá algo na estrutura do poema, né? Ainda mais quando a estrutura é como esses poemas da Lucy. Mas então vamos lê-lo. Ciclorama. O infinito daquela mulher era um espelho, daquele animal era um disparo, daquela menininha era um coelho, daquele mendicante era um retalho, daquele ancião era um xarope, daquele temporal era um compasso, daquele imperador era um decálogo, daquele especialista era um lapso, daquela meretriz era um suspiro, daquele marinheiro era um rito, daquele vendaval era o abandono, daquela mulher o infinito. Então você vê aqui que a gente começa no infinito, termina no infinito, né? E na mulher. Mas aqui a segunda leitura, então. O infinito daquela mulher era um espelho daquele animal. Era um disparo daquela menininha. Era um coelho daquele mendicante. Era um retalho daquele ancião. Era um xarope daquele temporal. Era um compasso daquele imperador. Era um decálogo daquele especialista. Era um lapso daquela meretriz. Era um suspiro daquele marinheiro. Era um rito daquele vendaval. Era o abandono daquela mulher, o infinito. Percebem? Mas fica para vocês fazerem a próxima leitura. E vou praticamente terminar então com esse poema tributo, que o romance está aqui também, apesar de não parecer, tem muito romance aqui da Lucy, muito. Às vezes também utópico, às vezes também um romance romântico, como se diz. E acho que nesse tributo a gente pode encontrar isso. Então vou ler para vocês. E fica aqui, na verdade, com essa última leitura, que a gente já está aí chegando aos 25 minutos, acho. Meio corrido, não? Mas eu acho que é bacana sempre que a gente lê de uma maneira interativa, de uma maneira contestadora, sempre se perguntando se também não era possível escrever de forma diferente o que a poeta escreveu.
investigativa, sim, investigativa. Para mim é isso que é ler. Ler é esse diálogo, esse toque, é essa infusão, é comer, né? Essa palavra comer é muito interessante. Ingerir, ingerir, é sempre isso, tá? Mas fiquem aí com Tributo e com a palavra algo de Lucy Colin. Parabéns, Lucy. Adorei o livro. Tributo. Na sina de tanta proeza, porta aberta, pelo menos fresta, água para minha sede expressa, ou a chave do cadeado, ou atendesse logo essa campainha. Eu segurando anuários, enquanto você vai para a Creta. Eu vendendo conjecturas, enquanto você some na multidão. Eu doutrinando as esfinges, enquanto você escorre. Dê toda a carta do maço, nenhuma sobra na manga, nenhum obséquio submerso, que não encrue esse clima, que desça a chuva esperada, que eu nunca fique sem rima. Tá aqui, um poema romântico. Bom, agora fica pela conta de cada um acharem romance aqui. Eu encontrei, bom, talvez seja só meu esse romance, mas se for só meu, ele não estará só. Tá bom. Até a próxima, então, com outro livro que eu pretendo ler aqui para vocês trazer impressão, a minha impressão e um pouquinho de como eu gosto de ler. Tá? Um leitor em busca de leitura. Um abraço. Fiquem bem, tá? Vivam uma existência fantástica e leiam poesia. Leiam poesia. Leiam poemas. E poesia. Qualquer dia a gente conversa aqui sobre poesia e poemas. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Lucy. Tá? Tchau, pessoal. Até mais.